Fala galera, David hoje, muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java e, como sempre, aquele abraço especial para toda a galera que é membro do nosso canal, porque nessa aula nós vamos fazer um exercício relacionado a métodos e classes e objetos e tudo aquilo que nós vimos até agora. Bom, o exercício ele é bem simples, tenho aqui escrito para vocês: crie uma classe funcionário com os seguintes atributos: nome, idade, salário. 3 salários devem ser guardados, armazenados nessa variável. E em seguida criei dois métodos, um para imprimir os dados dessa classe, 2 para tirar a média dos salários e imprimir o resultado. Bom, então a gente vai começar criando uma classe funcionário. Eu aconselho vocês a darem uma pausa, tentarem resolver e comparar o resultado com o meu. Contanto que vocês cheguem no resultado final, por enquanto é aceitável. Então, dentro de introdução métodos, nós vamos criar dentro de domínio, uma classe que representa o meu funcionário. Apesar de ter acento aqui, eu não vou utilizar acento na hora de criar a minha classe. Legal, então nós precisamos de alguns atributos: public string nome, public entidade e public double. Porém, como nós precisamos de 3, bom, a gente pode criar aqui salário. Bom, normalmente a gente não sabe como limitar o tamanho, mas nós vamos acreditar que quem está passando salário vai passar 3. O importante é nós deixarmos preparado para receber 3 salários na mesma variável. Bom, agora que nós temos esses valores, nós precisamos criar dois métodos. O primeiro método é para imprimir o resultado que nós temos dentro desse objeto, os valores que nós temos dentro desse objeto. Então, public void imprime, e você já sabe como chamar. Então, vamos colocar aqui salt nome, utilizando this, Ctrl D, idade e salário. Tá? Então, o segredo de você conseguir resolver problemas na área de desenvolvimento é você resolver de pouquinho em pouquinho. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos agora o básico, que é a classe e um método. Nós vamos testar. Vamos criar então aqui uma nova classe. Vamos chamar ela de funcionário teste 01. Vamos criar um método PowerStaticVoidMain. Vamos criar aqui na verdade um atributo, do tipo reference, funcionário recebe new funcionário. De pouquinho em pouquinho nós vamos resolvendo o nosso exercício. Então a gente precisa agora dar valores. Então esse aqui vai ser o Sandy. Funcionário.idade recebe, 23. E funcionário.salário. Então, salário, na verdade, pode ser o mesmo, mas aí a média não vai ficar legal quando a gente for trabalhar. Nesse caso, nós poderíamos pensar em um vendedor ou um freelancer que tem um salário que varia de mês para mês. Como nós estamos trabalhando com um array, nós não podemos colocar um valor direto aqui. Nós precisamos passar um array. Lembre-se que arrays sempre são variáveis do tipo de referência. Então, nós precisamos criar um objeto array aqui. Eu vou criar, então, um double. Nós podemos colocar aqui new double e passar os valores. Por exemplo, primeiro mês ele ganhou 1.200. Segundo mês foi 987,32. E no último mês ele conseguiu 2.000. Bom, então agora nós temos os nossos valores aqui. Podemos testar o nosso método de impressão. Então, como nós estamos trabalhando no mesmo objeto, que é o funcionário, nós vamos chamar funcionário.imprime. Ctrl Shift F10. E nós vemos que temos quase tudo certo, com exceção dos arrays. Então, lembre-se, como a variável salário é uma referência para um array, nós estamos imprimindo o objeto, a referência que esse objeto está tendo para essa variável de referência. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma lógica de negócio aqui. Você poderia imprimir, por exemplo,
posição 0, posição 1 e posição 2, né? Aí você vai ter o resultado que nós, tecnicamente, que nós estávamos procurando, Ctrl Shift F10. Porém, imagina se eu chegar aqui e falar agora que eu tenho um novo salário, o que acontece? Você vai ter que alterar o método lá. Então isso aqui na verdade não é escalável. Nós vamos fazer um for. Então vamos remover esse cara aqui e vamos fazer um pequeno forzinho aqui. Eu vou utilizar o for each. E o for each vai ser bem simples. Double salário baseado no... Vamos renomear esse cara aqui para salários, que é um array. Aí a gente precisa voltar lá no teste, né? E renomear também salários. Pronto. Agora salários. E salt. Eu vou tirar o ln porque eu não quero pular linha. Então eu vou colocar aqui tipo um espaço. Na verdade, chama salário. Salário aqui. E vou dar um espaço. Se eu conseguir digitar. Pronto. Ctrl, na verdade, Shift F10, porque nós estamos dentro da classe funcionário. Shift F10 vai executar a última classe que foi executada. Então, nós podemos ver aqui todos os valores sendo impressos. Agora nós precisamos tirar a média. Qual é a média? Bom, a gente tem algumas opções, né? Como o nosso problema não especificou aonde, né? Nós podemos fazer aqui por questão de ser mais simples e porque a gente está aprendendo, mas na verdade você separaria essa parte em outra classe, mais para frente quando você ficar mais experiente. Então aqui nós vamos criar uma variável void, porque eu só quero imprimir, né? Não preciso retornar a média dos salários. Então public void imprime média salarial. Eu não preciso passar nenhum argumento, não preciso pedir nenhum parâmetro. Por quê? Porque eu estou dentro do objeto. E eu só preciso pegar esse cara. Então, para tirar a média, o que a gente precisa fazer? Então, a gente cria uma variável double, média, e inicializamos com 0. Por quê? Porque nós estamos dentro do método local aqui, que é o imprime média salário. Então, nós não temos valores de inicialização. Então, se eu remover esse cara e tentar usar, nós vamos ver que vai dar um problema. Então, para double salário, então exatamente o mesmo for ali de cima, salários, aí média recebe ela mesma mais salário, para somar todos os salários. Então, estou somando todos os salários dentro de média. Aí a gente precisa inicializar, porque senão dá o erro aqui na linha 19, por isso que eu tinha inicializado. Então, recebe 0. Aí quando ele chegar aqui embaixo, ele já tem a soma, né? E a média, na verdade agora, recebe o valor dela, né? Dividido por quem? Por salários, ponto, length, que é o tamanho do array. Então, se eu tenho 3 salários, ele vai dividir a soma por 3. E eu vou colocar aqui um salt, média salarial, vírgula, quer dizer, mais média. Bom, então, se eu executar agora com Shift F10, nada vai acontecer. Por quê? Porque nós não estamos chamando esse método imprime salário, média salário. Nós vamos agora dentro da classe funcionário teste. Nós vamos chamar aqui funcionário ponto imprime média salário. Então, Ctrl Shift F10. Agora, nós podemos ver que nós temos a nossa média salarial. Você pode, por causa que aqui nós temos o System Out Print, nós não temos o Next Line, a gente pode adicionar aqui Ctrl N, né? Shift F10, e você vai ver a média salarial aqui embaixo, na última linha. Bom, então tecnicamente nosso sistema está completo, nós finalizamos. Tem algumas coisas que podem ser melhoradas. Por exemplo, nós podemos colocar dentro do imprime, em vez de chamar às vezes, a gente já adiciona aqui, ó, a chamada para o método imprime salário. Então ele vai imprimir o nome, a idade, os salários, aí ele vai chamar esse método, e esse método vai executar e no final vai imprimir média salarial. Dessa forma, chamando aqui esse método, eu não preciso mais chamar uma segunda vez aqui. Só de chamar o método imprime, ele já meio que cria o relatóriozinho para a gente. Ctrl Shift F10. E nós temos o mesmo resultado.
Até aí, tudo bem. O problema é que o nosso código ele está aberto a erros. Por exemplo, William, o que acontece se eu não passar, por exemplo, um salário? Se eu tirar aqui os salários, o que acontece? Bom, como você está vendo aqui não é um statement, né? Mas digamos assim, que você não tem essa linha. Então, deixa eu deixar aqui. Eu vou remover só apertando Ctrl barra. Eu comentei essa linha toda. Então, não tem os salários. E eu estou mandando imprimir sem ter inicializado os salários. Então, Ctrl Shift F10. E você vê que nós temos agora uma exceção em tempo de execução. Null Pointer Exception. O que é null pointer? Null pointer significa que você tentou utilizar alguma coisa que não existe. Então, como você pode ver, isso é o chamado stack trace. E, pelo amor de Deus, você como desenvolvedor tem que aprender a ler esse cara. A gente tem aqui, de baixo para cima que você lê. Então, ele começou no funcionário TE01, aí ele chamou funcionário Java 11 e aqui ele deu exceção, porque é a próxima exceção. Então, se a gente clicar aqui, ó, pum, a gente vai direto na parte dos salários. Então, aqui aconteceu uma exceção, por quê? Lembre-se que nós temos padrões, valores defaults, né, valores que vão ser inicializados, né, nas variáveis quando você está trabalhando com variáveis de classe. Então lembre-se, no caso a string vai ser nulo, int vai ser 0 e array como é objeto também, do tipo reference, também vai ser nulo. Então, esses são os valores de inicialização padrão. E o que está acontecendo? Você está falando que você está tentando fazer um array e ser iterado para um valor que não existe. E é por isso que você tem null pointer exception. Então, vamos remover aqui, porque é a mesma coisa, ele já inicia para a gente. Aí o que a gente precisava fazer? Fazer um if. Eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês aqui. Se eu colocar if salários for diferente de nulo, e vocês lembram que, vou executar aqui, ó, Shift F10, ele deu um outro null pointer agora, na verdade, se você ver, ó, agora em outro lugar. Então, nós temos funcionário Java 15, ou seja, ele chamou a 12, executou, aí executou a 15, e da 15 ele executou o 20. Nós estamos tendo um problema bem aqui. Vamos imprimir aqui, vamos fazer a mesma coisa. If salários for diferente de nulo. Então, executando agora Shift F10, então, ou do null pointer exception, que não existe, ele vai... Eu vou só comentar essa linha porque eu quero explicar o que vai acontecer aqui. Shift F10. Bom, então ele funcionou. O que eu queria mostrar para vocês é que lembre que eu falei nas aulas passadas que você não precisa colocar abrir e fechar chaves dentro no if se você tiver apenas uma linha de execução. No nosso caso aqui nós temos 3, porém essas 3 linhas contam como uma, tá? O for é como se fosse uma linha de execução para o Java, nesse caso, e ele está dentro do if, é por isso que ele funciona. Mas isso é bem feinho, então nós precisaríamos colocar aqui os nossos brackets ou curly braces, que é as chaves, e a mesma coisa aqui. Você pode ver que eu dei Ctrl Alt L, então ele organizou. O código estava assim, aí Ctrl Alt L, ele já identa para você saber que esse cara está dentro do if. Então a gente poderia fazer isso aqui, ó. Aí você pode remover, porque agora você está dentro do if. A gente está verificando se esse valor ele é nulo. Se esse valor não for nulo, ele vai executar toda essa linha que está dando problema. Se não for, e agora podemos executar de uma forma que não vai dar nenhuma exceção. Mas a gente pode melhorar ainda mais, por exemplo, essa linha aqui. Então esse if, ele está bem grandinho. Você não quer imprimir esse System.out.println. Você poderia mover ele para cima, porém já começa a ficar muito grande. Se a gente utilizar o return que nós aprendemos. Se nós fizermos isso aqui, ó, eu vou remover o if daqui e vou colocar aqui. Ctrl Alt L para organizar o código. Agora, se salário for nulo, então eu não preciso nem criar a média aqui, ó. Então vou colocar bem no comecinho. Se o salário for nulo, o que eu quero? Eu quero que você não execute esse método. Return. E aí, se o salário ele for diferente de nulo, ele vai executar toda essa linha aqui.
E agora a gente não tem um if com código dentro, a gente faz a primeira checagem. Como eu falei para vocês, esse é o meu jeito preferido de resolver esse problema. E caso você passe desse if, você vai executar a lógica normalmente. Aqui nesse caso, você também poderia fazer algo parecido, né? Então, caso o salário seja nulo, o que você quer fazer? Você quer retornar. Aí o que acontece? A regra aqui embaixo, que é o for i imprime salário, ele não vai ser executado. Se eu executar Shift F10, nós temos o mesmo retorno. Porém, você pode estar pensando, William, se eu estou fazendo esse if aqui, significa que eu posso remover isso aqui. Na verdade, não, porque esse método é público. Então, você não pode remover daqui, porque existe a possibilidade de, por exemplo, eu chamar aqui funcionário ponto imprimir média salário. Ou seja, se eu remover e chamar dali, o que vai acontecer? Ele vai entrar nesse código. Então, é por isso que a gente tem essa checagem nos dois. A gente ainda não conhece modificadores de acesso, mas quando nós conhecemos, nós poderíamos colocar esse cara como privado. E aí, ninguém, além dessa classe, conseguiria acessar. Aí a gente não precisaria colocar, por exemplo, aqui, apesar de ainda ser uma boa ideia, porque pode ter outros métodos que chamam-se imprimir média salário, que não fazem essa checagem. Então, voltando aqui, voltar aqui os nossos valores, Ctrl Shift F10 para executar novamente. E você pode ver agora que nós temos o nosso resultado. Bom, então, como você pode ver, o programa parecia simples no primeiro momento, mas ao começar a fazer algumas modificações, a gente começa a ver que problemas podem acontecer, e é isso que acontece na vida real. O cliente, ele provavelmente, por descuido, às vezes vai esquecer de colocar um salário, vai tentar salvar, e o seu sistema tem que estar preparado para você trabalhar com esses tipos de coisas. Então a gente não sabe ainda como utilizar os modificadores de acesso, mas na verdade o certo seria mesmo bloquear. Falar, você não colocou salário, então toma uma exceção, você precisa colocar salário antes de você tentar executar. Bom galera, então era isso que eu tinha para falar na aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo, até mais!